O deputado João Campos, do PSB de Pernambuco, está articulando a criação da Frente Parlamentar Mista em defesa da renda básica. A gente conversa agora com o parlamentar aqui no Palavra Aberta para entender um pouquinho dessa ideia, da criação da frente e também como que seria instituída aí a renda básica no Brasil. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre bom poder falar através da TV Câmara com todo o Brasil e falar desse desafio que é de todos nós, poder criar uma renda básica brasileira que proteja principalmente aqueles que mais precisam, que possa construir uma transição do auxílio emergencial para uma renda básica de cidadania e com isso garantir que 70 milhões de brasileiros fiquem protegidos pelo Estado brasileiro e não fiquem desprotegidos sem ter nenhuma proteção social nem trabalhista. Deputado, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a renda básica, né, e como se daria isso, vamos falar um pouquinho da criação da frente? Como é que está essa articulação e como é que o senhor avalia assim, a importância de se criar esse movimento dentro do Congresso Nacional? Nós lançamos há alguns dias o início de coleta de assinaturas para a criação da frente. Estamos avançando, então nos próximos dias já deve estar concluída a coleta de 171 assinaturas e é fundamental o Congresso Nacional ter uma frente específica para debater a renda básica, tendo em vista que o tema renda vai ser um tema do cotidiano, um tema que vai estar em qualquer roda de conversa, qualquer diálogo, seja num grupo de WhatsApp da família, seja num grupo de especialistas do assunto, mas todo mundo vai falar de renda. A gente tem hoje mais de 59 milhões de contas recebendo auxílio emergencial. Isso dá mais de 100 milhões de beneficiários, se você considerar, por exemplo, que uma mãe pode receber um benefício para ela e mais 3 filhos, só um exemplo aqui, são uma conta beneficiando 4 pessoas. Então, as pessoas vão falar de renda e o Congresso tem que ter o espaço adequado para fazer essa discussão e a gente entende que a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica é o espaço mais adequado para isso ser feito. Paralelo à frente, a gente também está apresentando um projeto de lei para poder fazer o arcabouço jurídico, né, e levar a discussão para a Câmara com muita responsabilidade fiscal, mas com o entendimento de que o Brasil vai precisar sim distribuir renda, vai precisar incluir milhões de brasileiros que estarão entrando na pobreza, extrema pobreza, se não tiver uma proteção efetiva do Estado. Era exatamente isso, deputado, que eu pergunto para o senhor nesse momento. A gente vive uma situação de crise, principalmente aí agravada pela pandemia do novo coronavírus, e o senhor acha que nesse momento é mais urgente a articulação da criação dessa frente parlamentar no Congresso, no momento em que o Brasil enfrenta essa crise, uma crise econômica ainda agravada pela pandemia do novo coronavírus, aumento de desemprego, quer dizer, as pessoas estão com menos dinheiro no bolso, aumento de pobreza. Nesse momento é mais urgente a articulação dessas ideias no Congresso Nacional, a ideia principalmente de criar essa renda básica? É extremamente urgente porque a gente vai viver a maior crise de todas as gerações vivas e a gente precisa que o Estado entre com ações anticíclicas. O que é isso? O país vai ter a economia sendo fragilizada, pessoas entrando na pobreza, na extrema pobreza, o nível de desemprego altíssimo. Então, o Estado brasileiro tem que agir, tem que fazer uma injeção suficiente de recursos, de investimento e de ações efetivas para reverter esse cenário. E a proteção através de uma renda básica é algo muito forte nesse sentido e é algo que deve ser feito. Então, com responsabilidade fiscal, mas entendendo qual é a priorização. O Brasil é um país que concentra muita renda, que tem muita desigualdade, então essa proteção é fundamental nesse momento e a gente acha que essa medida tem total viabilidade de ser implementada e ela vai ajudar não só os beneficiários, mas ela vai ajudar toda uma economia que vai circular em torno dessas medidas e desses recursos. Deputado, então a ideia é criar essa frente parlamentar para fortalecer a discussão, o debate dentro do Congresso e também apresentar um projeto de lei que prevê exatamente a criação da renda básica para atender essa parcela da população? Isso, então a ideia é que a gente possa fazer a apresentação, a criação da frente, né, que já está perto da conclusão, e apresentar o projeto de lei que também nos próximos dias será apresentado, e com isso a gente faz toda essa proteção, tanto um espaço para fazer o debate, que é a frente, como um projeto de lei, que é o projeto efetivo para poder ser implementado no Brasil
a renda básica, ouvindo muita gente. A gente tem escutado a Rede Brasileira de Renda Básica, a gente tem conversado com vários economistas que defendem, professores, enfim, hoje o tema da renda básica ela consegue ter o apoio de diversas escolas da economia, seja de mais conservadores ou mais liberais, heterodoxos, enfim, tem várias vertentes que defendem a renda básica, principalmente no momento como esse que a gente está enfrentando. E o principal argumento em defesa da renda básica por parte, aí, inclusive, principalmente aí dos economistas, é o quê? Mais dinheiro circulando no mercado, né? Isso, é uma espécie de você ter um piso que é oferecido pela renda mínima para você garantir um nível de cidadania do país, e que a renda básica, né, e ela conceitualmente seria uma renda básica universal, mas ninguém consegue implementar da noite para o dia universal, a ideia é que ela seja escalonada, ela é um degrau que possibilita dar à pessoa a liberdade. O que é isso? Você pode, se você tiver uma renda garantida, você tem a liberdade de escolher com que vai trabalhar, você tem a liberdade de poder estudar, você tem a liberdade de tomar decisões na sua vida, porque você sabe que ali o mínimo para sobreviver estará garantido. Então, com isso, você melhora o desenvolvimento de toda uma nação, você melhora parâmetros que vão desde o bem-estar, a parâmetros educacionais, parâmetros de empregabilidade, porque você dá a oportunidade do indivíduo focar naquilo em que ele pode crescer e ele não precisa se preocupar com o que é necessário para existir e viver, porque aquilo o Estado vai estar garantindo para ele. Nós estamos conversando com o deputado João Campos, do PSB de Pernambuco, ele conversando um pouco aqui com a gente, trazendo informações sobre a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica e também já adiantando aqui para a gente que será apresentado um projeto de lei que cria essa renda básica no Brasil. Deputado, para a gente já partir aí para o encerramento da nossa conversa, vamos falar aí um pouquinho, já tem uma ideia de como seria essa renda básica, do valor que seria pago e quem exatamente teria direito a receber essa renda básica? Isso, o valor a gente está calculando porque depende de uma proporção do PIB, né? Quantos por cento do PIB a gente vai poder comprometer com a renda básica? E quem teria direito é o mesmo acesso que é dado ao auxílio emergencial, que é o mesmo do CAD único, que é uma renda de meio salário mínimo per capita, né? Por pessoa, pode ter acesso a essa renda sem condicionalidades, e a ideia também é desenhar um benefício que pode ser universal para a primeira infância, né? De 0 a 5 anos, as crianças têm direito a um benefício, tendo em vista que a pobreza no Brasil, ela, em muitos casos, não é uma pobreza crônica, mas é uma pobreza intermitente, em que você tem picos de alguma renda e depois você vai a zero. Então, para proteger principalmente a primeira infância, é importante dar essa proteção. Então, na prática, deputado, o auxílio emergencial se tornaria permanente, ou seja, quem já recebe hoje o auxílio emergencial, todos esses grupos, né, que foram contemplados com o auxílio de R$600, esses grupos continuariam recebendo esse auxílio? Continuariam, porque a porta de acesso é a mesma, é de meio salário mínimo per capita. É só o valor que naturalmente seria diferente, né? Se você colocar R$600, isso representa 8,2% do PIB. Nenhum país conseguiria pagar isso de maneira constante, todos os meses, eternamente. Então, eu defendo que durante a pandemia o auxílio de 600 seja mantido, seja prorrogado por mais 3 meses, mas para ser contínuo, esse valor certamente deve ser revisto. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação, as suas informações aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado, sempre à disposição. Vamos todos defender a renda básica de cidadania. Com isso, a gente oferece justiça e oportunidade de igualdade para os brasileiros. Nós conversamos com o deputado João Campos, do PSB de Pernambuco. A gente fica por aqui e até a próxima.